O seu eu já fechei, Marlidinha. Muito bom, muito bom. Olá, olá, olá! Boa noite aos nossos alunos que estão conosco aqui, ao vivo, participando da aula da Escola Bíblica Dominical, às 20 horas, toda quarta-feira. Se você quer participar conosco também da gravação da aula, tirando dúvidas, tecendo comentários, nos auxiliando na leitura de textos, é só nos escrever aqui embaixo nos comentários ou mandar uma mensagem para a gente pelo Face, o Messenger do Face, do Facebook, ou o direct do Instagram. E a gente manda lá o link para você poder participar. Aliás, você vai participar de um dos grupos do WhatsApp, e aí nesses grupos a gente coloca o link para você participar toda quarta-feira. Bom dia para você que está nos acompanhando na estreia deste vídeo, desta aula aqui da Escola Bíblica Dominical, então no domingo, às 8h45 da manhã, e um olá para você que está acompanhando em algum outro dia ou horário da semana, que Deus abençoe. Participe conosco. Além de deixar o seu like, sua curtida, além de se inscrever no canal, participe conosco nos comentários, coloque aqui se a aula tem lhe abençoado, lhe edificado, e ainda também coloque aqui uma dúvida que você tenha tido durante essa aula, a gente esclarece ou no próprio comentário, ou quem sabe na aula seguinte, né, se for muito extenso ali a resposta, a gente guarda para a semana seguinte, tá bom? Eu vou pedir, irmão Miguel, nos dirija a Deus em oração, irmão Miguel, para a gente dar início a essa nossa aula aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus pela oportunidade de participarmos, ó Deus, dessa reunião. Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela noite que nos concede agora, e abençoa na leitura dos textos, ó Deus, e na explicação do pastor também. Em nome de Jesus, ó Pai, que te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, Miguel, já aproveita que o irmão já está aí com o microfone aberto. Já lê para mim Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, nosso texto-chave de hoje. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muito bem, obrigado, irmão Miguel. Muito bem. Hoje nós vamos falar, você já viu o título aqui embaixo na descrição, sobre a alegria em pertencer a Cristo. Ao estudar essa lição, você conhecerá a alegria de pertencer a Jesus Cristo e quais são as marcas deste pertencimento, ou seja, as marcas de um cristão autêntico, além de refletir na necessidade de ser um modelo de vida cristã a outras pessoas, observar se tua vida tem sido marcado desta forma pelo próprio Jesus, se ele tem aí transformado. O desejo de Cristo é nos santificar, nos transformar, nos fazermos semelhantes a ele, como o apóstolo Paulo diz, o exemplo do homem perfeito, do ser humano perfeito, ou numa versão mais antiga, na estatura do varão perfeito. Então, esse é o nosso pensamento, é o nosso desejo para hoje. O título da nossa lição segue justamente a temática desta carta. Filipenses é a carta da alegria. Então, nós falamos sobre a alegria aonde estamos, independentemente das circunstâncias. Falamos da alegria de com quem vivemos na semana passada e hoje a alegria do pertencimento, a alegria de pertencer a Jesus Cristo. Pertencimento é uma palavra que ganhou grande significado nos últimos 2, 3 anos, porque, inclusive, é algo que o marketing de algumas empresas usa. As pessoas buscam um lugar a pertencer, um grupo a pertencer, buscam um significado de vida, não apenas agora o continuar vivendo, mas eu quero pertencer. Você sabe, isso já não é de agora, isso já desde o começo do século XX, as pessoas compram coisas porque ao comprar alguma coisa, algum produto, aquilo pode identificar que ela pertence a algo. Por exemplo, eu estou usando aqui, ó,
a nossa blusa do Jesus Transforma, que é a blusa da nossa Junta de Missões Nacionais. É a blusa que é usada pela nossa missão Cristolândia, aqui na cidade de São Paulo, acho que no Brasil inteiro, inclusive, já que existem Cristolândias em várias Cracolândias espalhadas pelo Brasil. E essa blusa, quando alguém olha, quando alguém percebe ela, provavelmente vai pensar, ele pertence a este grupo. Vou dar um exemplo muito simples. Aqui em São Paulo, você tem ali no centro de São Paulo, na região ali da Santa Efigênia, região central de São Paulo, você tem várias pessoas que foram restauradas pela Cristolândia e estão trabalhando lá. Se você passa com uma blusa amarela dessa, ou uma camiseta amarela exatamente desse modelo, eles cumprimentam você, oh, fala abençoado, eles usam essa expressão, porque eles entendem que se você está usando essa camiseta, você pertence à missão Cristolândia. Então, pastor, por que você comprou essa blusa? Você trabalha lá na Cristolândia diariamente? Não. Eu faço parte através da oração, algumas vezes de cooperação voluntária, mas também do sustento financeiro desta obra, dessa missão. Ou seja, de alguma forma eu pertenço a esta causa. Por isso que eu adquiri esta blusa, para indicar, né? E ela é muito boa, tá? Ela é bem quentinha, né? Estou usando ela justamente porque dessas minhas blusas de moletom é a mais quentinha que eu tenho aqui. Mas perceba, pertencimento é um negócio maravilhoso, porque nos dá a alegria de falar sobre isso. Eu pertenço a esse grupo, eu pertenço a esta família, eu pertenço a esta igreja. Lá no nosso TikTok, da igreja agora tem um TikTok também. Você procurar lá, Igreja Batista de Vila Matilde, você vai achar alguns vídeos. E tem uma brincadeira com o nosso café da manhã. Ali tá imagens do nosso café da manhã, todo domingo às 10 horas da manhã, a gente toma café da manhã juntos ali, entre a escola bíblica dominical e a nossa primeira celebração, nosso primeiro culto da manhã. E aí tem um áudio, né, de um rapaz falando, Senhor, como eu amo essa igreja, nunca me deixe sair desta igreja, e passando a imagem da comida, e passando a imagem do povo comendo, né? A mensagem comunica esse pertencimento. Claro que nosso tempo de comunhão é muito agradável, né? Então é sempre bom fazer parte disso, mas a gente vai observando justamente essa alegria de pertencer à Igreja de Cristo, pertencer ao próprio Cristo. E vamos já observar a nossa fonte de alegria, já que estamos pensando na alegria de pertencer. Leia para mim, eu não lembro que eu escalei, acho que foi a irmã Enidina. Filipenses 3:1. Foi a senhora, né, irmã Enidina, que eu pedi? Filipenses capítulo 3, versículo 1. 3, versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativa para mim e é uma segurança para vocês. Muito bom, muito obrigado. Veja que interessante, Paulo ele dá uma ordem aqui no infinitivo, né? Alegrem-se no Senhor. Como é que é o nome disso aqui? Imperativo, né? Não é infinitivo não, é imperativo. Alegrem-se no Senhor. Isso aqui é um mandamento. Primeiro de tudo, a vida do crente não é vida de tristeza. A vida do crente é vida de alegria. A vida do discípulo de Cristo é vida de alegria. Mas não é qualquer alegria, porque nós temos várias situações, vários momentos, várias circunstâncias que nos causam alegria. Então, quando minhas filhas nasceram, principalmente ali começando pela Rebeca, né, nossa primogênita, acompanhei o parto todo na sala de parto. O Joyce teve o seu trabalho de parto, foi parto natural, né? E ali, então, aquele grande esforço, 12 horas de trabalho de parto só do hospital, isso das 7 da manhã às 7 horas da noite, né, às 19 horas, e isso porque ela começou a ter as contrações, sentir as contrações 23 horas, aliás, às 11 horas da noite anterior, né, então foi até mais do que 12 horas. E quando Rebequinha veio, houve aquela grande emoção e comoção, mas ao mesmo tempo houve grande alegria. A alegria com a Rebequinha perdurou o tempo todo? Vou te dizer que não.
porque a Rebequinha trouxe tristeza? Não, porque a Rebequinha trouxe preocupação. Uma bebezinha recém-nascida, que nos trazia grande preocupação. Por exemplo, a primeira noite, ela saiu do hospital conosco, chegou em casa, a primeira noite no hospital, ela estava um anjinho ali dormindo, belezinha, acordando ali de 2 em 2, 3 em 3 horas para mamar, mas dormindo direitinho. Chegou em casa, ela não dormiu a madrugada inteira. E ficamos bravos? Obviamente que não. Mas preocupados? Com certeza. Afinal, marinheiros de primeira viagem. E ali, então, ela foi dormir 5 horas da manhã em cima da minha barriga. Botei ela aqui assim, ó. Ela ficou assim, abertinha, dormiu. Acordou, acho que umas 9 horas da manhã, não lembro exatamente, entre 7 e 9 horas da manhã, mas acordou, me sujou inteiro. Me sujou tudo, vazou a fraldinha, me sujou tudo. Hoje eu conto com alegria sobre isso, mas para a gente ver que a alegria que a gente tem nessa vida com coisas maravilhosas, como o nascimento dos nossos filhos, ou então com o casamento, ou então com a conquista de um novo emprego, ou de um novo cliente, seja lá o que for, gente, ela é passageira. Por isso Paulo está dizendo, olha, vocês têm que se alegrar. Crente tem que ser alegre, mas não nas circunstâncias dessa vida. Crente tem que ser alegre no Senhor. E ele diz, eu não me canso de escrever isso aqui. Cristo é a sua fonte de alegria. Eu vou escrever isso de novo. Para mim não é cansativo. Isso é para gerar segurança em vocês. Se você não está sentindo alegria nas situações desse mundo, fique tranquilo. Não é mesmo. Não é esse o objetivo da sua vida com Cristo. Sua vida como um cristão. A sua alegria vai vir de fato no Senhor. A sua alegria vai vir de fato em Cristo. Um texto ali da nossa revista, ele diz, nossa situação não é determinada somente pela situação em que estamos, ou com o povo com quem nós vivemos, mas também pelo tipo de pessoa que somos. Então, quando eu entendo que eu pertenço a Cristo, que eu sou de Cristo, que eu sou um pequeno Cristo, um discípulo de Cristo, isso vai me gerar alegria, independente de com quem estou, ou onde estou, ou qual circunstância estou vivendo. Gente, alegria é uma palavra realmente importantíssima, porque aqui na carta aos Filipenses, eu já falei isso na segunda aula, a expressão sobre alegrar-se, alegria, ou eu me alegrar, então Paulo vai falar isso no plural, vai falar isso no singular e vai também falar isso de maneira substantiva, né? Então, tanto como verbo como substantivo, e ele usa essa expressão, pelo menos, deixa eu ver aqui, ó, 5, 3, 8, mais 4, 12 vezes, ele vai usar 12 vezes a expressão sobre ou alegrar-se, ou alegrem-se, ou falando sobre alegria. Destas 12 vezes ali, 9 delas, aliás, 4 delas estarão relacionadas com a expressão no Senhor. Paulo vai dizer, eu me alegrei no Senhor. Ele vai dizer 2 vezes, alegrem-se no Senhor. Ou ele vai dizer ainda, a alegria no Senhor. A circunstância da vida do cristão é sempre em Cristo. Quando você vê a expressão no Senhor no Novo Testamento, ele está se referindo a Jesus. E na carta aos Filipenses, ele fala 9 vezes a expressão no Senhor. Às vezes ele vai dizer, fiquem firmes no Senhor. Às vezes ele vai dizer, confiem no Senhor. E pelo menos 4 vezes ele vai dizer, alegrem-se no Senhor. E isso é um ponto que a gente tem que ter como marca. Pertencer a Cristo é a nossa fonte de alegria. E se não for essa a nossa fonte de alegria eterna, todas as outras são passageiras. Algumas pessoas, queridos, perdem a sua fonte de alegria não porque sejam más, não porque firmaram de maneira errada, mas pense, um homem, uma mulher, que firmaram a alegria na sua família, coisa boa, mas veio a pandemia e ceifou toda a família dele, só ficou ele. A gente tem vários casos assim. Antes eu conhecia casos de acidentes em que
batia o carro, falecia a família inteira, ficava uma criança, ou ficava o pai, ou então cenários como a gente tem hoje de guerras. Então, aquele que firmou a sua alegria na família não fez nada de errado, mas as circunstâncias da vida tiraram os motivos de alegria. Aquele que, por exemplo, a pandemia nos trouxe uma crise financeira muito severa. E aqueles que firmaram a sua alegria em um novo emprego, em um novo negócio, em um grande plano, e por conta da pandemia, por conta da crise financeira, ah, foi se perdendo aquilo. E muitos perderam a alegria. Não foi por erro estratégico deles. Ninguém prevê uma pandemia. Ninguém está pronto para uma crise econômica global. A gente está pronto para uma crise local, uma crise no próprio negócio, quem sabe até uma crise nacional, mas global, ou seja, não tem para onde fugir. Então, quando a gente firma, você que já é crente em Cristo, você que já entregou sua vida a Jesus, você que é um discípulo, uma discípula de Cristo, você precisa construir a sua alegria naquele que é eterno, naquele que não é abalável, e é o nosso Senhor. É isso que Paulo vai nos orientar. Cristo é a nossa fonte de alegria. Mas vamos observar aqui quais são as marcas daqueles que pertencem e daqueles que não pertencem a Cristo. Quais são as marcas da alegria de se pertencer a Cristo? Vou pedir a um dos alunos que leia para mim Filipenses 3, do 2, perdão. Filipenses 3, do versículo 2 até o versículo 7, tá bom? Então, do 2 ao 7, pode abrir seu microfone e ler para nós. Cuidado com os cães. É aqui no 2, né? 2 a 7. Cuidado Isso mesmo. com os... Filipenses 3, 2 a 7. É isso mesmo? É o Filipenses do 3, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 7. 3 do versículo 2 ao capítulo... Tá bom. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesma tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Só até o 7 mesmo, irmã Nedina. Muito, a gente segue depois. Sem problema. Muito obrigado, irmã. Muito bem, eu vou dividir esse trecho que a gente leu, nesses 5 versículos, em 2 partes. Primeiro, vamos começar pela parte ruim. Falamos sobre as marcas daqueles que pertencem, mas vamos primeiro trabalhar sobre as marcas daqueles que não pertencem a Cristo. Então, veja, ele diz, olha, cuidado com os cães, e não é aquela placa que a gente vê nas casas, né, cuidado cão bravo, né, não é aquilo não. Ele explica o que são os tais cães, a expressão cão ali era como um xingamento, né, como uma ofensa, ou como uma adjetificação, né, daquele que agia de maneira violenta, que agia de maneira repulsiva, repugnante, de maneira cruel, inclusive, porque o cão ali não era aquele cachorrinho bonitinho que você tem aí, você vai falar, nossa, mas cuidado com, por que foi, aqui, a irmã Enedina, ela tem a Lelica, né, que é um cachorrinho desse tamanho assim, né,
que é super boazinha, a Lilica é super tranquila. Aí ela falou, mas por que que Paulo está dizendo para tomar cuidado com a Lilica, ela é tão boazinha? Não, o cachorro da época não era um cachorro assim, tranquilinho assim, não. Ele era cachorro que, inclusive, era usado mais ou menos como são os cães de guarda que nós temos hoje em dia, que é um bicho muito mais feroz, né? A Cíntia, ela tem uma cadelinha também, a Cíntia está conosco aqui, né? Ela tem uma cadelinha pequenininha, mas valente e traiçoeira. Esqueci o nome, é Malu, a Malu. A Malu já tá mais parecida com esse cachorro aqui, viu? Você não precisa nem virar as costas, você chegou perto, ela já morde você, né? Malu é dessas daí. Mas ele tá dizendo o seguinte, ele não tá falando contra os animais não, tá, gente? Ele tá falando o seguinte, quem que são esses tais cães aqui? São os que praticam o mal. São aqueles que são da falsa circuncisão. Então, o que que ele tá nos dizendo? Olha, falsa circuncisão não é aquele que quis enganar os outros. Fala assim, não, eu fiz a circuncisão aqui, o judeu da época, né? O judeu que era circuncidado. Ah, eu fiz a circuncisão aqui, quer dizer, fizeram em mim, né? Porque era ao oitavo dia de vida, né? O homem não tinha opção. Era um bebezinho de 8 dias, né? E na verdade era mentira, não tinham feito, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está falando sobre as circunstâncias da vida. Ele está falando sobre aquele que recebeu um procedimento de ritual no próprio corpo, mas só ficou nisso. Aquele procedimento, o que era a circuncisão? Era para marcar pessoas que pertenciam ao povo de Deus. Então, o homem que pertencesse ao povo de Deus, ele tinha como sinal no seu próprio corpo a circuncisão. Mas esse pertencimento não deveria ser apenas no corpo. Inclusive, como era na parte íntima, não era, os outros não veriam esse sinal. Era para ele mesmo saber que ele pertencia a Deus, e ao pertencer ao povo de Deus, deveria viver como se pertencesse. E Paulo está dizendo, os da falsa circuncisão são aqueles que foram, de fato, sinalizados, marcados no corpo, mas não vivem de acordo com essa marca. E aí ele vai dizer, olha, deixa eu te mostrar o que é essa razão, essa confiança, ele usa a expressão confiança na carne, ou seja, confiança nas ações deste meu corpo, da natureza humana, para ser bem direto. Ele vai dizer, deixa eu te mostrar olha, tem gente que quer confiar nas suas próprias ações, nas ações da natureza humana, confiar na carne. Deixa eu te dizer que eu tenho razões, Paulo dizendo, eu tenho razões, olha só, eu fui circuncidado, lá no versículo 5, ele diz, eu fui circuncidado no 8º dia de vida. Ou seja, logo no começo da minha vida já foi marcado que eu pertenço ao povo de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. O que era a tribo de Benjamim? Quando o reino de Israel se separou em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul se chamou Judá, e o reino do norte se chamou Israel. O reino do sul era composto por 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E o reino do norte é composta por outras 10 tribos. Daí, então, ficou 2 para um lado, 10 para o outro, total 12 tribos. O reino do norte, que era o reino de Israel, o reino dessas 10 tribos, ela foi infiel desde o começo. Quando se separou, quem dirigiu essa nação no começo foi Jeroboão, e nunca Israel foi fiel ao Senhor até o período do exílio assírio, né? Agora, o reino do sul, que é o reino de Judá, que era composto por Judá e Benjamim, foi um reino que permaneceu fiel em algumas vezes, por um certo tempo, tanto que eles foram para o exílio babilônico, foi depois, cerca de 100 anos depois. E quando retornaram, e a história está registrada em Neemias, Esther e Jó, Esdras, Esther e Neemias, quando eles retornaram, eles voltaram à fidelidade ao Senhor. Então é isso que Paulo está dizendo, olha, eu sou da tribo que permaneceu fiel. É isso que ele está dizendo.
Ele ainda diz, olha, eu sou um verdadeiro hebreu. Se você pegar uma tradução mais antiga, ele coloca hebreus de hebreus. Eu sou filho de hebreu. Eu não fui agregado ao judaísmo. Eu sou filho de um pai, um hebreu zeloso, uma mãe também zelosa, um judeu e uma judia eram zelosos. Em relação à lei, eu fazia parte do grupo que melhor interpretava, melhor guardava a lei, porque eu era fariseu. Então, eu era estudioso da lei. E eu era cuidadoso com a prática dessa lei, porque eu perseguia a igreja, todos aqueles que eu entendia que estavam contra a lei de Deus. Esse era o pensamento dos fariseus ali, então ele perseguia. E ele dizia: olha, a lei apresenta uma certa justiça. E com relação a essa justiça, ninguém podia me repreender. Então, Paulo está dizendo isso. Aqueles que não pertencem a Cristo, qual é a marca principal? Eles confiam na sua própria justiça. E ao confiarem na sua própria justiça, não confiam na justiça do Senhor. Quem não confia na justiça do Senhor não pertence a Cristo. E vou te dizer, terá uma vida triste, porque é uma vida amarga, não vai ter alegria no Senhor. É uma alegria de constante, é uma vida de constante incerteza. E Paulo diz o seguinte: quem confia na sua própria justiça, versículo 2 ali, pratica o mal. Aquele que é da falsa, Paulo está dizendo, eu era da falsa circuncisão, eu tinha um monte de marcas, uma marca na minha pele, na minha carne, que era a circuncisão. Eu tinha um pedigree, eu tinha como é que a gente fala? Né, eu tinha uma descendência, né, eu tinha ancestrais, o sangue azul quase, né, o sangue nobre, né, mas não, ele não falava não em relação à nobreza. Seria mais ou menos o que a gente tem hoje sobre quando nós pensamos, se você tem a alegria que eu tive de nascer em um lar cristão. Mas a minha geração, a geração da minha família, não é a primeira, aliás, a do meu pai não é a primeira geração de cristãos, de crentes em Cristo. Na verdade, é a do meu bisavô. Eu sou a quarta geração de lar cristão na nossa família. As minhas filhas são a quinta geração. Então, se eu fosse dizer aqui, ó, cristiano apresentado a eu não sei quantos dias, vou colocar aí uns 30 dias, ao 30º dia de nascimento, ou um mês, com um mês de nascimento diante do Senhor na igreja. Cristiano pertencente aos cristãos protestantes, ou cristãos evangélicos brasileiros. Cristiano, filho de crentes em Cristo, neto de crentes, bisneto de crentes em Cristo, cristiano, quanto ao povo de Deus, a igreja de Cristo, um batista, e cristiano quanto ao batista, zeloso, cuidadoso, batizado aos 12 anos, a memória já vai falhando, hein? Aos 12 anos de vida. Você sabe que às vezes a gente pensa isso. Às vezes, nós estamos mantendo a nossa alegria em coisas, em marcas. Pode ser uma marca física, ou marcas de ações, ou, quem sabe, de uma hereditariedade que passa na nossa vida. E nada disso é marca de uma vida com Cristo. Nada destas marcas vão nos trazer alegria. Então, Paulo pega ali no versículo 13, e ele escreve, deixa eu te dizer, quais são as marcas daqueles que pertencem a Jesus? Esquece todo o seu histórico. Esquece toda a sua falsa justiça, a sua falsa circuncisão. Esquece tudo isso. Esquece o diploma de batismo que está colocado na sua parede, dizendo, olha, aquilo ali é que me garante salvação. Esquece tudo isso. Deixa eu te mostrar, versículo 3. Ele nos diz, pois nós é que somos a circuncisão. Mas peraí, pastor.
Eu não fui circuncidado. Eu, cristiano aqui, ó, não fui circuncidado, não. E Paulo está escrevendo para um povo que também não foi fisicamente circuncidado. Está escrevendo para os filipenses. A igreja em Filipos era uma igreja de não-judeus. Se você ler Atos 16, pode ser que até depois veio um judeu, o outro fez parte ali daquela igreja, mas era uma igreja formada entre os gentios, entre os não-judeus, ali os macedônios, por exemplo, gregos, macedônios, que é quem estavam principalmente naquela região. E aí, Paulo está dizendo, nós que somos a circuncisão, o que Paulo quer dizer com isso? Ele escreve sobre isso em Romanos, a gente leu esse texto nas nossas reflexões de domingo, nas nossas mensagens de domingo, estamos estudando a carta aos Romanos, e ele escreve em Romanos 2:29, dizendo assim, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, para Paulo, o que ele está dizendo quando circuncisão? Ele não está falando que eu e você somos judeus, não. Ele está dizendo que nós somos povo escolhido, como está escrito lá em 1 Pedro 2:9. Nós somos povo escolhido, porque o povo escolhido era aquele que tinha circuncisão. Só que a circuncisão que Deus fez na vida do irmão Miguel, da Cíntia, do Mateus, da Enedina, do Juan, da irmã Alta, a circuncisão foi no Espírito. A marca da salvação, da escolha, foi no Espírito, no nosso Espírito. Isso você vê lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. O Espírito Santo é o selo da salvação. Então, essa é a primeira marca daquele que pertence a Cristo. Essa é a primeira grande marca de alegria. Isso aqui é maravilhoso. Porque não importa se no meu corpo foi marcado, se a minha descendência, se eu sou filho, minha descendência, não, meus ancestrais foram crentes em Cristo, se eles foram tementes ao Senhor, nada disso importa. Porque o que me faz pertencer a Cristo não é hereditariedade, não é herança. O que me faz pertencer a Cristo é eu ter entregue minha vida a Ele. E ao entregar a minha vida a Cristo, a primeira marca é que o Espírito Santo vem habitar em mim. E eu tenho o selo da salvação. Isso aqui, queridos, uma vez selado em Cristo, nunca mais pode ser arrancado. Essa é a primeira grande marca. Outra marca, ele nos diz no versículo 13, eu estou lá em Filipenses 3:3, ele nos diz que nós adoramos pelo Espírito, adoramos a Deus pelo Espírito. Isso nos lembra de João, capítulo 4, versículos de 21 a 24, que vai nos dizer que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, outra marca de alegria, de uma vida alegre em Jesus, é uma vida de adoração. Lembre-se que a adoração não se limita ao tempo que você separa em atividades de culto. Então, não é só o que a gente faz, até eu nem gosto muito de chamar o ministério de música da igreja, de chamar ele de ministério de louvor e adoração, porque dá a entender que muitas vezes o louvor e a adoração é só no momento que você canta, e não é. Quando Jesus está falando que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ele não espera que você fique cantando o dia inteiro em todo lugar que você estiver. Imagina, agora, ao invés de dar aula, a gente teria que estar cantando. Terminou essa aula aqui, enquanto você não estiver dormindo, você vai ter que estar cantando. Não é isso. Adoração é estilo de vida. É a forma como você caminha com Deus, ou seja, é a forma como você obedece a Deus em tudo que você faz. E a vida de oração resulta em vida de louvor. Louvor é gratidão, que pode ser musical, que pode ser em palavras, ou pode ser apenas em pensamento. Isso é uma vida de louvor e adoração. E ele ainda vai nos dizer no versículo 3, qual é a outra marca de alegria, a outra marca de pertencimento a Cristo? Você se gloria, nós nos gloriamos em Cristo Jesus. A gente falou sobre, se você esteve conosco no culto da semana passada, né, domingo passado, principalmente na mensagem da noite, nós falamos sobre aquilo que nós devemos nos orgulhar ou nos alegrar. A palavra gloriar-se é se orgulhar de, ou se alegrar em. Então,
que eu me orgulho? Eu não me orgulho de ser filho de não sei quem, de ter feito isso no passado, eu não me orgulho das minhas atitudes, eu não me orgulho do resultado do meu corpo, da minha natureza humana. Eu me orgulho do que Cristo tem feito em mim, do que Cristo faz através de mim, do que Cristo fez para toda a humanidade. Eu me orgulho da obra de Cristo, seja ela em mim, através de mim ou fora de mim. É disso que eu me orgulho. E é por isso que você vai olhar tanto o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, outros autores da Bíblia, outros personagens da Bíblia, eles não se gabam, porque eles sabem quem eles são. Paulo vai declarar em um determinado momento, em uma de suas cartas, dizendo: dos pecadores dos quais eu sou o pior. Se não fosse por Cristo, desculpa a expressão, eu estava lascado. Se não fosse por Cristo, eu estava em miséria, eu estava em pobreza espiritual, e pobreza espiritual que eu digo, não a que Jesus mencionou ali, é justamente de não pertencer a Cristo, não ser filho do Rei dos Reis. Então, Paulo vai nos ensinar ali dizendo: olha, marca de quem pertence a Cristo, marca de quem se alegra é se alegrar em Cristo, ou seja, na sua obra, na sua ação, na sua vida, através da sua vida, ou em outras pessoas que você está vendo Cristo agir. A última que ele coloca para nós aqui é que marca de quem é alegre em Jesus. Marca de alegria em Jesus é aquele que não tem confiança alguma na carne. Na verdade, isso é uma conclusão de tudo que a gente já acabou de falar. É aquele que está alegre em Cristo Jesus e não confia de maneira alguma nas suas atitudes, mas sim nas atitudes de Cristo na vida dele. Estas são as marcas. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Uma das coisas que a gente tem que aprender é aprender a perder para ganhar. Ou seja, relacionamentos que trazem alegria, o relacionamento que traz alegria. Nós vamos pensar agora um pouco sobre a construção de relacionamento e de intimidade. Então, leia para mim Filipenses 3, só que agora dos versículos de 8 a 11. Filipenses, capítulo 3, versículos de 8 a 11. Quem achou, pode ler. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Muito bem, então perceba, para que você construa esta alegria no pertencimento, você vai entender uma coisa: você vai perder para ganhar. Sabe aquela estratégia, a pessoa até brinca às vezes que é o passo do Siri, né? Você tem que dar um passo para trás para às vezes dar dois para frente. Então, às vezes para avançar você precisa recuar, às vezes para vencer você precisa perder. É mais ou menos isso. Porque Paulo está dizendo o seguinte: olha, sabe tudo isso que eu falei? Sabe todo esse meu pedigree, sabe todo esse meu currículo aí de circuncidado ao 8º dia, filho de hebreus, fariseu, zeloso, sabe tudo isso aí? Isso para mim é nada. Aliás, eu preferi perder tudo isso. E Paulo, ele é forte na sua afirmação. Ele diz no versículo 8: eu considerei todas essas coisas como adubo, ou melhor, como esterco. A gente entendeu o nível de valor que ele deu, ou agora deixou de dar para
todo o seu histórico, para todo o seu passado. Isso não vale de nada, porque nada disso me garante o pertencer a Cristo, me garante o pertencer ao povo de Deus, a fazer parte do reino dos céus, me garante a salvação em Cristo Jesus. Nada do que eu vivi, nada do que eu fui, nada do que eu tinha tem valor algum diante de Cristo. Então ele diz o seguinte, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus. Eu perdi todas as coisas porque eu conheci a Cristo e eu preferi perder tudo. E realmente, quando você lê, convido você a ler Atos capítulo 9, a partir do capítulo 9, pode ler assim, final do capítulo 8 e do 9 em diante, você vai ver de fato quem era Paulo. E se você continuar lendo o livro todo, do capítulo 9 até o último capítulo, até o 28, você vai ver quem era Paulo e o que ele abriu mão. Paulo estava se tornando uma das autoridades de grande respeito entre os judeus. Paulo é cidadão romano. Então ele, inclusive, tinha as suas vantagens em relação até mesmo ao povo judeu. Paulo seria, quem sabe, mais à frente, um mestre ali e ainda com as regalias de ter uma cidadania romana. Paulo pega todas estas coisas, todo o reconhecimento que ele tinha perante a comunidade judaica, perante ao farisaísmo, toda a vantagem que ele tinha no Império Romano, e ele pega e joga tudo isso fora. Ele abre mão de tudo isso, porque ele conheceu a Cristo, e ele diz, nada se compara à grandeza do conhecimento de Cristo. E sabe de uma coisa? A gente está falando aqui de relacionamento. O caminhar da fé em Cristo é um caminhar de conhecimento, não é um caminhar de sentimento. Entenda bem o que eu vou dizer. Quando você caminha com Cristo, você caminha porque você passa a conhecê-lo. Ainda que você não o sinta. Fé é um entendimento e não um sentimento. Você não precisa sentir para crer, você precisa saber para crer. Por que eu oro? Porque eu sinto Deus quentinho no meu coração? Não, eu oro porque eu sei que Deus está me ouvindo. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Certeza. Não um pensamento, não um desejo, não um sentimento. Está aqui. Obviamente que o meu racional mexe com o meu emocional. Obviamente que ao saber que Deus me ouve, isso transborda no meu coração, isso me dá alegria, afinal, a alegria é sentimento, mas o sentimento é resultado daquilo que eu creio, e não o que eu creio resultado do meu sentimento. Não inverto as coisas, porque tem muita gente que quer conhecer a Cristo através do que sente, e quando não sente nada, acaba dizendo, não consigo conhecer a Cristo. Eu não estou sentindo. Se eu não estou sentindo, o que eu vou fazer? Não. A vida com Cristo é uma vida de conhecimento, uma vida de relacionamento. Paulo, ele enfatiza isso no versículo 10, dizendo, eu quero conhecer Cristo. Eu quero me relacionar com ele. E aí, veja que interessante. Ele vai reforçar dizendo, olha, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero participar dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Também eu quero te dizer uma coisa, o relacionamento com Cristo não é um relacionamento intelectual, não é apenas conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual você está adquirindo agora. Você está estudando a Bíblia conosco, você está lendo a Bíblia agora, nós estamos lendo a Bíblia juntos, isso é conhecimento intelectual. Mas nós estamos falando de conhecimento de relacionamento. Quando você constrói um relacionamento com alguém, ou você quer construir um relacionamento com alguém, seja aí um namorado, uma namorada, marido, esposa, ou quem sabe até uma pessoa que se admira muito, né, quem sabe um artista, você estuda sobre aquela pessoa, você quer saber o que a pessoa gosta, você quer saber o que ela quer fazer, quais são os gostos, onde ela gosta de ir, o que ela gosta de comer, isso é conhecer sobre. E aí alguém vai chegar e falar assim, você conhece, vamos pegar aí um artista muito famoso, você conhece o Michael Jackson? Se eu perguntar para todo mundo que está aqui conosco nessa aula,
todo mundo conhece o Michael Jackson. E aí você vai dizer, esse conhece? Então, o que ele comia no café da manhã? Não sei, eu não estava com ele no café da manhã, eu nunca li isso. Como assim, leu? Você não disse que conhece? Sim, conheço. Ele aparece nos jornais, ele apareceu nas revistas, eu fui num show dele há 20 anos atrás, eu conheço. Não, mas eu quero saber se você tem relacionamento com ele. Não, isso eu nunca tive, não. Então você não conhece ele, você sabe sobre ele. E tem muita gente que você conhece a Cristo? Conheço. É filho de Deus que veio ao mundo. Percebe que às vezes falta algumas expressões, alguns pronomes possessivos? Conheço. Ele é meu Salvador. Ele é meu Senhor. Ele é meu Deus. Nessa hora, o pronome possessivo é bom, porque é coisa que você está experimentando. É nele que eu fui feito filho de Deus. Então, nós precisamos gerar relacionamento com Cristo e muitas vezes nós vamos perder. Muitas vezes nós vamos, para que eu tenha alguma coisa muito simples. Pensa no seu relacionamento com você que já teve aí o seu relacionamento amoroso, né, marido, esposa, ou até uma grande amizade, um amigo que você considera muito. Quantas vezes você já perdeu para estar junto com essa pessoa? E em que sentido? Você queria ver um filme? Foi ver outro. Ou nem foi ver filme, né? Tá bom, então vamos naquela festa, ou vamos almoçar junto, ou vamos jantar junto, ou vamos ficar aqui em casa. Quantas vezes você deixou de fazer o que queria fazer para estar com aquela pessoa? E andar com Cristo é isso. Você vai deixar coisas que não fazem bem neste relacionamento para estar com Cristo, porque você quer conhecê-lo. Você quer conhecer sobre ele e quer estar com ele. Então você estuda a palavra de Deus para saber o que agrada a Cristo, o que agrada no Senhor. E aí, ao estudar sobre isso, você percebe a presença dele, porque você começa a colocar isso em prática. E aí você, de fato, começa a declarar: ele é meu Senhor, ele é meu Deus, é meu Salvador, é meu guia, é meu mestre, porque, de fato, aquilo se torna uma verdade. O quarto ponto nos mostra que quando a gente está falando, nós estamos falando, né, sobre a alegria de pertencer a Cristo, nós estamos falando sobre as marcas da alegria, mas há também objetivo que traz a alegria nesse relacionamento com Cristo, nesse pertencimento a Cristo, há objetivos que nos trazem a alegria. Leia para mim Filipenses 3, por enquanto, do 12 ao 14. Filipenses 3, dos versículos de 12 a 14. Quem achou pode ler. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenho sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, mas para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesma já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Até o 14. Muito bem, até o 14 por enquanto. A alegria nos traz objetivo, e o objetivo nos leva à alegria. Paulo começa a dizer o seguinte: olha, esse conhecimento, este poder da ressurreição em Cristo Jesus, a participação nesse sofrimento, veja, Paulo já está experimentando a participação no sofrimento, que ele está preso. Paulo já experimentou o poder da ressurreição, porque quando ele está descrevendo isso aqui já é Atos 28, Atos capítulo 28. Ele já viu, por exemplo, a ressurreição de um jovem chamado Eutico.
né, que estava ali nos arredores de Éfeso, quando ele reúne os presbíteros, reúne o povo ali, fala até a alta madrugada, o homem cai, esse jovem cai do terceiro andar, tá ali escutando, não sei como é que o rapaz estava na janela do terceiro andar ouvindo Paulo. Mas ele cai de lá e morre. Paulo desce, se achega até ele e diz: não temo, a vida do rapaz ainda está nele. Ele foi ressuscitado. Mas há também, por exemplo, a história de Dorcas, que foi a ação de Deus através do apóstolo Pedro, né? Então, nós temos aqui Paulo conhecendo sobre a ressurreição física, mas ele está falando também sobre a ressurreição do próprio Cristo, a ressurreição eterna de Cristo. Apesar dele conhecer, em parte, o sofrimento, em parte, o poder da ressurreição, ele diz: eu não julgo que já tenha obtido isso, ou seja, eu não terminei, a corrida ainda não acabou. O que Paulo está nos dizendo? Ele, olha, eu, mesmo que ainda não tenha sido aperfeiçoado, eu vou continuar, eu prossigo para alcançá-lo, este conhecimento de Cristo, porque é isso que vai de fato firmar, vai firmando, vai fortalecendo a minha alegria. E aí ele traz um dos versículos alvo, esse é o versículo chave da nossa lição de hoje. Esses dois são os dois versículos chave desse texto de hoje, mas ele traz a base, o objetivo da vida cristã. Você é crente em Cristo, você é um discípulo de Jesus, esse aqui tem que ser o seu objetivo, esse aqui tem que ser o meu objetivo. E ele diz o seguinte, esquecendo lá no 13, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante. O que é esse avançar? Ele diz, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, ou uma versão mais antiga, da soberana vocação. Paulo está usando uma palavra aqui, inclusive só ele que usa essa expressão em toda a Bíblia. Na língua grega, como ele escreve aqui, ele usa a expressão skopos, ou skopeu, que é alvo. Só que é especificamente olhar fixamente para. Não sei se você já teve oportunidade de competir em qualquer tipo de esporte, na escola, na rua, qualquer situação. Por exemplo, uma das coisas que nos traz aí é o bater um pênalti. Você vai jogar bola, você vai bater um pênalti. O jogador, quando vai bater um pênalti, seja um menino na rua, seja na quadra, seja num campeonato, ele não está olhando para a torcida atrás do gol. Ele não está olhando para os amigos dele que estão no canto direito dele, ou então os colegas que estão atrás. Ele olha para o goleiro, ele olha para a bola, ele olha para o gol. O alvo dele é o gol. E ele está fixamente com os olhos na bola e no gol. Se você for pegar um atleta, um corredor, um maratonista, quando ele entra na reta final, ele vai fixar os olhos na linha de chegada. Porque ao estar na linha de chegada, ele é o objetivo dele. Ele não está olhando para a torcida que está torcendo para ele. Ele não está olhando para os corredores que estão atrás dele. Eu já vi prêmios aí de corrida em que o corredor olhou para trás, quando olhou para trás, o que estava atrás passou ele. Ele perdeu o alvo. Já ouvi também uns que estavam muito próximos da linha de chegada e começaram a comemorar. Já vi tanto um corredor, maratonista, quanto um ciclista. E começaram a comemorar sem antes cruzar. Na hora que ele tirou ali, o maratonista diminuiu o ritmo da corrida, ou o ciclista tirou as mãos do guidão e reduziu a pedalada, quem estava em segundo lugar passou. E ele perdeu o prêmio, porque tirou os olhos do alvo. Todo corredor, todo atleta está fixado no alvo. E olha como que... Aqui eu peguei um comentário do Dwight Moody, um pregador muito conhecido do século XVIII, e ele nos diz o seguinte: o alvo é aquilo que está em nossos olhos, e que os nossos olhos estão fixos. A distração, ela seria fatal. Alguns sugerem que a metáfora se refere à corrida de carros, e aqui não
carro automóvel, corrida de bigas, né? Se a perfeição final é o alvo do corredor, aquilo que evita que se desvie do seu curso é também o seu prêmio. Então, se a perfeição final do corredor é o alvo do corredor, é também o seu prêmio. O prêmio pertence àqueles que correspondem de todo o coração à soberana vocação de Deus, afastando-se do ego, na direção de novas alturas, de realizações espirituais em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo, o que ele está dizendo? O que vai me trazer a alegria é ter esse relacionamento com Cristo, minha alegria é no Senhor. Então, meu alvo é o chamado do Senhor, meu alvo é a vocação no Senhor, meu alvo é a vontade de Deus, meu alvo é me parecer cada vez mais com Cristo. E eu tenho, por isso que ele diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente, a alegria no Senhor, ela nos é roubada quando a gente se perde nas distrações da vida. E há vários tipos de distrações. Às vezes, boas coisas podem ser distrações. Às vezes, a nossa vida fixada, vidrada no nosso trabalho, pode nos distrair da soberana vocação que é Jesus Cristo, do nosso chamado que é Jesus Cristo. Você sabe que você não trabalha para ganhar dinheiro. Não, eu achei que eu trabalhasse para isso, pastor. Achei que fosse esse meu objetivo. Não. Você trabalha para a glória de Deus. Dinheiro, salário é uma consequência, mas você trabalha para a glória de Deus. Você não é um pai por um desejo seu, um sonho seu. Você é um pai para a glória de Deus. Você é um filho para a glória de Deus. Você é tudo para a glória de Deus. Quando nós pensamos nisso, aí as coisas que nos distraem, elas começam a ser limpadas da nossa vida. E isso nos traz grande alegria. Leia para mim os versículos 15 e 16. Enquanto isso, eu vou pegar um carregador, porque a bateria do meu celular está acabando. Filipenses, capítulo 3, versículos 15 e 16. Quem achou, pode ler. Manetinha, seu microfone está fechado. Vai, Cíntia, vai você. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ficou mudo, pastor, seu microfone? Só um minutinho que eu me embananei todo aqui com o meu carregador. Espera aí. Tem que me ajeitar. Fui ajeitar aqui e aí o celular tá saindo do lugar. Espera aí. Foi. Olha, eu fiquei com 1% de bateria. Quase que não dá. Muito bem. O que eu quero que os irmãos percebam aqui? Paulo está dizendo o seguinte. Agora Paulo está falando uma coisa específica para você que já alcançou essa maturidade. Está dizendo, todos nós que alcançamos a maturidade. Qual a maturidade? Em primeiro lugar, a alegria minha é no Senhor. A minha alegria é em Jesus Cristo. Isso já é um ponto de maturidade. Em segundo lugar, aquelas marcas que nós falamos. A minha adoração é a Cristo. A minha glorificação, o meu orgulho é em Cristo. A minha confiança é em Cristo. Então, você que já alcançou essa maturidade, o meu desejo é de conhecer a Cristo. Você que já atingiu essa maturidade, é isso que ele está falando. Nós devemos, então, ver as coisas dessa forma. Nós devemos, então, olhar dessa forma. E comece, então, a viver por aquilo que você já alcançou.
Então, ele não está falando sobre você permanecer numa mesmice. Ah, então eu já alcancei alguma coisa, isso aqui já tá bom. Né? Ah, já li a Bíblia uma vez, tá bom. Eu já tenho aqui uma família estabelecida, abençoada por Deus, tá bom. Ah, eu já fiz uns 2, 3 cursos lá na igreja, tá bom. Não, não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando, olha, você que já tem essa maturidade de entender que você está numa corrida para conhecer a Cristo, que você está numa corrida para se parecer com Ele, que a sua alegria é nele, então passe a viver nisso que você já tem alcançado. Isso é maturidade. E são esses objetivos que nos mantêm na alegria do Senhor. Encerrando nossa aula de hoje, vou ler aqui os versículos de 17 a 21, final do capítulo. Ele nos diz assim: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam em das coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então perceba o seguinte: nós temos, já que estamos falando sobre a alegria de pertencer a Cristo, existem exemplos que nós devemos seguir e existem exemplos que nós devemos evitar. Exemplos que vão nos firmar nesta alegria de pertencer a Cristo. E aí ele vai nos dizer, olha, sigam o meu exemplo, e não só o dele, ele está dizendo, sigam o exemplo dos que vivem de acordo com o padrão que foi apresentado. A gente já está vendo aqui uma série de aspectos do padrão, né? Inclusive esse padrão a gente tem visto desde o começo da carta aos Filipenses. Não sigam o exemplo daqueles que vivem como inimigos da cruz de Cristo, aqueles que desprezam a cruz de Cristo. E ele vai dizer, olha, o destino destes é a perdição. E aí ele fala uma expressão muito estranha. Ele diz, o Deus deles é o estômago. Ah, como assim? Eles têm um altar com um estômago de ouro no canto? Não, o estômago era a fonte dos desejos, e especificamente dos desejos para o seu corpo. Né? Então, por exemplo, a fome, quando você sente o estômago roncar, é porque você está com fome. Mas aqui ele não falava só dessa questão da fome, ele está dizendo, olha, os desejos da natureza humana, os desejos que são chamados de carnais, isso é daquele que não pertence a Cristo. Não siga esse exemplo. Aqueles que só vivem, e deixa eu dizer, está surgindo aí uma falsa teologia, um falso evangelho, que nos ensina, dizendo, olha, se Deus é contigo, se você tem sua fé em Cristo, então você vai prosperar em tudo que fizer. De fato, Deus te faz prosperar, mas não em tudo que você quiser, ou nem tudo que você fizer. Você vai prosperar naquilo que for a vontade dele. E a vontade dele não é uma simples vontade terrena. A vontade dele sempre resulta na glória dele para ele. Tem gente que entende que ser abençoado por Deus vem através das bênçãos materiais. Olha, se for dessa forma, os profetas do Antigo Testamento, nenhum deles tinha posses. E eram homens abençoados por Deus. Os apóstolos, os 12, perderam tudo. E todos eram ricamente abençoados por Deus. Homens em profunda miséria diante dos homens, porque estavam presos, porque foram executados, se sentiam os homens mais felizes. Então, toma cuidado com essa falsa doutrina que o pessoal prega hoje em dia. Porque o próprio Filho de Deus não viveu essa prosperidade que as pessoas pregam por aí. Mas tudo que se propôs a fazer, em tudo foi próspero.
porque o seu desejo era cumprir a vontade do Pai, a vontade do seu Senhor, a vontade e a glória de Deus. E assim ele vai dizendo, então não siga esse exemplo. Esses daí só pensam em coisas terrenas. Ele está dizendo, muda a tua mentalidade. Para de observar e de pensar só naquilo que tem fim, que só tem a ver com essa vida, que só tem a ver com este momento. Pense nas coisas eternas. E agora ele vai dizer, olha, você pertence a Cristo, então porque você pertence a Cristo, sua cidadania é do céu. Então, olhe para as coisas do céu. Não olhe só para as coisas dessa vida. Se for para ter ansiedade, olha, vou te dizer, a Bíblia vai nos mostrar que ansiedade é pecado, mas há tipos diferentes de ansiedade. A ansiedade de não confiar em Deus e de querer tomar posse do futuro, coisa que só pertence ao Senhor, a ansiedade do controle, mas existe a ansiedade da expectativa, que é o que Paulo diz, onde esperamos ansiosamente. Então, se for para ter ansiedade, espere ansiosamente pela ação de Deus, por um Salvador, que ele está dizendo, pastor, mas eu já fui salvo, por que eu tenho que esperar um Salvador? A salvação, ela acontece em 3 níveis. Para você que já entregou sua vida a Cristo, a salvação aconteceu já no passado. Foi no dia que você entregou a vida a Cristo. Para você que já entregou a vida a Cristo, está vivendo com Cristo, ela está acontecendo agora. A gente chama isso de santificação. Você está sendo salvo de si mesmo. Salvo do pecado que te domina para agora o Espírito Santo te controlar, te guiar, te dirigir. E você tem a salvação no futuro, que é o dia que você fechar os seus olhos nessa vida. A gente chama isso de glorificação. Então, uma coisa é a justificação, salvação no passado. A outra coisa é a santificação, salvação no presente e na continuidade da sua vida. E salvação no futuro, glorificação. É isso que ele está falando. Estamos esperando ansiosamente um Salvador, ou seja, de estar com Cristo no dia da nossa morte. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele termina dizendo para nós, você tem que observar que, pelo poder de Cristo, que todas as coisas estão debaixo do seu domínio, ele vai transformar este seu corpo humilhado, o nosso corpo humilhado, o nosso corpo degradado no pecado, em um corpo glorioso semelhante ao dele. Como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, seremos como ele é. Ou melhor, perdão, em 1 João. 1 João, o apóstolo vai nos dizer ali no capítulo 3, que nós seremos semelhantes, seremos como ele é. Esses são exemplos para afirmar a nossa alegria. Essas são atitudes. Olhe para a sua cidadania celeste. Espere ansiosamente a ação de Deus, justamente nesse desejo de estar com Cristo, esse desejo de um dia ser transformado, não só em espírito, como já fomos, mas também no corpo, por estarmos eternamente com Cristo. Essa é a alegria de pertencer a Cristo, essas são as suas marcas. E essa é uma lição, queridos, para nós começarmos a pensar, refletirmos. Será que temos vivido estas marcas? Será que nós temos, de fato, pensado no nosso dia a dia, no nosso minuto a minuto, na nossa hora a hora? Será que nós temos pensado justamente que Cristo é o nosso objetivo final, que Ele é a nossa meta, é daquele que nós não desviamos os olhos, que nós estamos nos perdendo nas distrações, que nós estamos transformando o nosso estômago, ou seja, os nossos desejos como os nossos deuses, e não, de fato, buscando a vontade de Deus para a nossa vida, para a vida dos que estão ao nosso redor. As marcas da alegria de Cristo vêm quando Cristo é a nossa fonte de alegria. Então, que nós possamos sempre observar, buscar a direção do Senhor, pedir ao Espírito Santo que nos mostre se estamos vivendo segundo a vontade de Deus ou se estamos vivendo segundo a nossa vontade, para que, de fato, a gente tenha o tempo todo a alegria de pertencer a Cristo. Amém? Quero agradecer aos nossos alunos que estiveram aí conosco, cooperando. Deus os abençoe. Uma boa noite. E um bom dia para você que está aí acompanhando ao vivo, acompanhando no domingo. Boa noite, obrigada pela aula.
edificante. Amém.